Seja bem-vindo, Silvano Fortes aqui com vocês. Essa é a segunda aula do nosso treinamento. Na primeira aula a gente chegou então até a página 9 da nossa apostila. Hoje a gente vai da página 10 até a página 17. Na última aula a gente falou um pouco sobre a profissão trader, falou um pouco sobre alguns princípios, né, onde ela está alicerçada, o que é preciso para a gente realmente ter sucesso nessa profissão. Conhecer um pouco sobre mercado financeiro, falamos sobre bolsa de valores, falamos também sobre como ter acesso à bolsa de valores, falamos um pouco sobre plataformas e falamos sobre ativos, certo? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade falando de ambiente de negociação organizado. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais e entender de fato como funciona esse ambiente, para que ele serve, né? Qual que é a principal função desse ambiente organizado de bolsa de valores e, e falar um pouco como é que funciona na prática ali a organização desses negócios, certo? Preparei aqui, já tinha preparado na verdade um slide, e a gente vai utilizar ele, mas você pode acompanhar aí na sua apostila, tá? Então vamos lá, ambiente de negociação organizado. Em um ambiente de mercado desorganizado, cada investidor poderia negociar diretamente com o outro, mas esse sistema seria evidentemente ineficiente no que diz respeito ao encontro de propostas, à definição de preço, transparência e divulgação das informações, segurança na liquidação, entre outros. Os mercados de bolsa de valores e mercados organizados de Forex ECN buscam justamente eliminar essa ineficiência. Assim, pode-se dizer que a principal função dos mercados de bolsa de valores e mercados de Forex ECN é organizar, manter, controlar e garantir ambientes ou sistemas propícios para o encontro de ofertas e a realização de negócios com formação de preços, com a formação eficiente de preços, transparência e divulgação de informações, e segurança na compensação e liquidação de negócios. Funções essas que aumentam a confiança dos investidores no mercado secundário. Portanto, as captações públicas de recursos pelas companhias, função econômica principal do mercado de capitais especificamente. Certo? Aqui especificamente, quando a gente for falar um pouco mais sobre ações e o mercado à vista, que é o mercado de ações, a gente vai entender que existe então o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é quando a companhia, quando a empresa, ela vende a ação dela pela primeira vez na bolsa de valores diretamente para o investidor. Então, esse mercado primário é quando o investidor, ele compra, quando eu e você, ele compra uma ação de alguma empresa diretamente da empresa. Então, a gente está no mercado primário. O mercado secundário, ele é o mercado quando a ação ela passa de mão para mão, de investidor para investidor. Então eu compro de um outro investidor, não estou comprando a ação diretamente da empresa. E quando ele fala aqui principal função do mercado de capitais, especificamente é porque as empresas, né, o principal motivo, um dos principais motivos para ela abrir o seu capital na Bolsa de Valores, para ela abrir, né, o seu capital, é justamente para poder buscar recursos, né, buscar financiamentos para ela própria. Né? Então, talvez esse seria o principal motivo, e aí ela faz isso, e aí esse mercado a gente chama de mercado primário. Né? Também é os IPOs, também conhecidos, né? Oferta pública inicial. Então, nesse tipo de mercado, o mercado primário, e o mercado secundário é quando você compra a ação diretamente de outro investidor, certo? De quem a detém. Então, resumindo aqui, a principal função da Bolsa de Valores é isso, é organizar os negócios, é colocar, deixar ali um ambiente propício. E aí, além de organizar, manter a formação dos preços de forma eficiente e a divulgação também dessas informações, certo? Vamos avançando. A B3, a título de curiosidade, né, a B3 fornece o Puma Trade System, uma plataforma que reúne riqueza de funcionalidades, gerenciamento de risco ímpar no mundo e excelência operacional para que seus clientes possam operar com segurança. Então, claro que ela faz isso de forma tudo automatizada, né? Tudo informatizada.
e o sistema que ela utiliza é o Pullman Trade System, é lá que ela organiza, né, todos os seus ativos, todos os seus mercados, tudo isso ela organiza lá. Essa daqui é uma foto real da mesa de operações da B3, né? Claro que aqui é a parte lá da frente, é a mesa principal. Claro que tem muito mais que isso, certo? Para entender na prática como funciona essa organização, vamos pegar o exemplo de um ativo negociado na B3, que são as ações do Banco do Brasil, e compreender os conceitos de livro de ofertas, compradores, vendedores, fila e spread, certo? Para negociar as ações do Banco do Brasil, na B3 utilizamos o código BBAS3. Isso porque cada ativo possui seu código de negociação. Abaixo temos o livro de oferta com algumas informações. Então aqui mais uma informação importante. A gente sabe que na B3 existem diversos ativos, né? Existem diversos instrumentos lá, existem diversos ativos. E cada ativo ele tem um código. Então quando você for lá abrir o seu computador, que instalar a sua plataforma ou abrir o seu home broker, e você ir lá na frente e falar, ok, eu queria ver as ações do Banco do Brasil, ou queria saber o preço das ações, ou ver como é que está o gráfico ou o livro de oferta da Petrobras, da Vale, né, ou do mini índice futuro, ou do mini índice, do índice de dólar, né, não importa, ou de alguma commodity, né, não importa, qualquer ativo que você queira saber, tanto para abrir um gráfico ou para abrir um book de ofertas ou para saber a cotação, o preço, se você quiser comprar, se você quiser negociar ou acompanhar esse ativo, você vai digitar lá no seu home broker o código do ativo ou de algum fundo imobiliário, né? Os fundos imobiliários que também estão na bolsa de valores também são negociados lá através das corretoras, é claro. Também tem código, né? Então você vai ter que saber o código daquele fundo, daquele ativo específico para poder negociar, certo? E aí ali você vai ter acesso ao gráfico, ao book de ofertas, a cotação, né? E a boleta, né? Mais para frente a gente vai falar, para poder negociar, certo? Por hora vamos entender esses 4 conceitos aqui: livro de ofertas, compradores, vendedores, fila e spread, certo? Então lá na minha plataforma, né, quando você tem uma plataforma, esse daqui é o livro de ofertas, né? Eu fiz uma configuração lá para eu ver o livro de oferta. Digitei o código, então presta atenção aqui que esse é o código BBAS3 e aqui a gente tem algumas informações. Vamos lá? Então aqui de cima aqui, da esquerda para a direita, então eu tenho o último preço, certo? Então aqui está o último preço daquele ativo. Qual é o valor das ações do Banco do Brasil agora? Opa, R$ 48,37. A variação diária, ela está com 0,12% de variação no dia. O preço de abertura, então ela abriu a 48,12. O preço da mínima, acompanhando aqui, então ela fez uma mínima lá, 47,76. O preço da máxima, 48,53. O número de negócios, então aqui já foram realizados 6.321 negócios até o momento que eu tirei essa foto, e aqui com o volume financeiro de 116.520.000. Quando a gente tem um M é milhão, quando a gente tem um K na frente é mil. Por exemplo, aqui, né, 2,2, então 2.200, né? Então quando o K é 1.000 e quando tem M é milhão, certo? Então aqui a gente tem algumas informações do ativo, certo? Desse ativo negociado lá na Bolsa de Valores, que são as ações do Banco do Brasil. Então a gente tem o preço, tem a variação, a abertura, mínima, máxima, né, que ela atingiu, o preço que atingiu, tá? Ele abriu aqui e aí teve a mínima, máxima, número de negócios, volume financeiro, certo? Aqui acima. E aí na parte de baixo a gente tem, de fato, a formação, as informações do preço, compradores, vendedores e a fila, certo? A gente vai ver cada uma aqui agora
na sequência, certo? Então, vamos avançando aqui. Então, como é que funciona o book de ofertas? A gente já viu aqui que tem algumas informações aqui em cima, certo? Aqui a gente já viu, então isso daqui vocês já podem ver e acompanhar aqui, compreender o que isso daqui significa. Significa que então o último preço foi R$ 48,37. Esse daqui foi o último preço. E aí a gente tem um livro de ofertas. O livro de ofertas é onde organiza os compradores e vendedores. Aqui é onde está a intenção dos compradores e a intenção dos vendedores. Que intenções? As intenções de compra e as intenções de venda. O preço, né? Especificamente, a gente está falando dos preços, certo? Então, vamos lá. Todas as ordens de compra de algum ativo são listadas em ordem decrescente. Então, seja qualquer ativo que seja, ela sempre vai estar listada no book de ofertas em ordem decrescente, de acordo com o valor. Portanto, no topo do livro de ofertas estão as especificações das ordens de compra com maior valor. Então, vamos lá. Então, aqui em cima a gente já viu algumas informações, né? A gente já sabe essas informações aqui. E aqui a gente pode dividir o book de oferta da seguinte forma. A gente pode dividir ele no meio aqui. E aí, desse lado esquerdo aqui, eu tenho informações e a fila dos compradores, juntamente com os preços. E desse lado aqui, dos vendedores. Certo? Então, ele falou que no topo do livro vai estar as ordens de compra com maior valor. E isso é óbvio, né? Quanto mais caro eu aceito comprar, né? Ou seja, a minha ordem vai estar na frente, né? Por exemplo, 48,37. Então, esse CPA significa compra, né? Preço de compra. Então, 48,37 é a melhor compra, certo? É a melhor compra. O preço está 48,37. Esse daqui foi o último negócio. Mas quem quer comprar agora, ele aceita comprar a 48,37, certo? E aqui segue, e aí segue para baixo. Por isso que a gente chama que é uma fila, certo? E aí temos mais duas informações aqui importantes. A quantidade de quê? De ações. Então, 2.200 ações a 48,37. E aqui o número de ofertas, certo? O número de ofertas. Então, eu tenho duas ofertas que no total somam 2.220 ações a um preço de 48,37. Esse daqui são os compradores, né? E lembra lá, isso daqui é uma intenção. O book de oferta registra a intenção de compra, não necessariamente ele vá conseguir comprar a esse preço, né? Ele só vai conseguir comprar a esse preço se alguém aceitar vender para ele a esse preço, certo? Então, eu estou comprando a 48,37. Eu estou lá no mercado, opa, compra 48,37. Compra ações do Banco do Brasil aqui a 48,37. Quem aceita, quem aceita, quem aceita. Alguém que tem as ações, né, um vendedor no caso, ele fala assim: eu aceito vender para você a 48,37. Né? Eu aceito vender. Eu tenho aqui 2.000 ações eu tenho 2.000 ações que está no meu poder e eu aceito vender para você a 48,37. Nesse momento que ele aceita vender, né, é um fechado que a gente fala. Então o negócio foi fechado. E aí, se for 2.000, esse número aqui vai sair daqui, ele vai ir para 200 ações, né? Provavelmente aqui ele fica 200 ações, e provavelmente aqui ele vem para o número 1, né? Porque um negócio foi fechado, e aí o book ele mudou, né? Ele mudou aqui, certo? Mas vamos por parte, vamos devagar para a gente ir entendendo. Primeira coisa é entender as informações que tem nele, entender que aqui está a intenção de compra e a intenção de venda. As compras, ela sempre vai ficar do melhor preço em ordem decrescente, e o melhor preço vai ficar no topo da fila, tá? No melhor preço vai ficar no topo da fila. Esse é o lado da compra.
Já as ofertas de venda, olha só aqui embaixo, as ofertas de venda, por sua vez, são listadas em ordens crescente, de acordo com o valor, onde a de menor valor estão descritas no topo da lista. Ou seja, se esse lado aqui é o preço de venda, eu tenho 800 ações com 4 ofertas, tá? Então eu tenho 4 ofertas de 800 ações, aí não dá para saber, o book ele está aqui eu consolidei ele para aparecer o número de ofertas, a quantidade de ações e o preço, né? A qual preço? A 48,38. Então 48,38 tem alguém vendendo, né? É o melhor vendedor. Opa, estou vendendo, tenho ações, agora estou vendendo a 48,38. Quem aceita? Quem aceita? Quem aceita? 48,38, estou vendendo 800 ações. No caso aqui são 4 ofertas, né? Mas digamos que dessas 800 ações, 400 era minha, então, opa, estou vendendo aqui 400 ações a 48,38, certo? E por que ele fica aqui no menor valor? Ora, porque se tem alguém vendendo mais caro que eu, no caso 48,39, 40, 41, 42, é claro que ele vai ficando cada vez mais distante, né? Eu tenho preferência, certo? Eu que estou vendendo a 48,38, tenho preferência no posicionamento da fila do book de ofertas, que é o que vai dizer mais à frente, tá? Vamos avançando e aí a gente vai compreendendo mais. Já as ofertas de compras de valores iguais são mostradas da mais antigas para a mais atual. E as ofertas de venda de mesmos valores também são disponibilizadas de acordo com uma ordem cronológica. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer simplesmente o seguinte, tá? Digamos que eu queira vender, tá? Eu queira vender 40, eu quero vender 100 ações, eu estou fora do book, quero vender 100 ações a 48,38. O que isso significa? Eu vou lá na minha boleta, preencho e envio a ordem. Quando eu envio a ordem, isso daqui vai virar o número 5, acompanha comigo o raciocínio. Isso daqui vai vir para 5 e aqui vai vir para 900, né? 900 ações. Por quê? Porque eu estou vendendo, eu estou com a intenção de venda de 100 ações a 48,38. Só que ele falou o quê? Que segue uma ordem cronológica. Eu vou ser o primeiro aqui da fila? Não. Desses 4 aqui? Não, eu vou ser o último. Então 1, 2, 3, 4. Eu vou ser lá o último, né? Minhas 100 ações vai estar lá 4, 5, né? 5. Minhas 100 ações vão estar lá no final dessa fila aqui, desse preço, tá? Então a gente tem a fila do preço e tem a fila da ordem de chegada, certo? Então se eu colocasse 100 ações a 48,40, eu ia entrar no final dessa fila, né? Porém, se eu coloco já 48,39, eu já entro na frente aqui. E se eu coloco 48,38, eu entro aqui. E se eu quiser entrar na frente desses, calma que a gente vai ver. Aí simplesmente eu aceito vender para ele, porque aí não tem mais preço, né? Depois desse preço de venda aqui, já é o preço, de compra lá. Então, se eu aceito vender a 48,37 e tem alguém comprando a 48,37, a gente fala que foi um negócio fechado. Mas se concentra aqui nessa parte, tá? Que o book ele é formado nessa sequência, a melhor compra sempre vai estar aqui no topo da lista, tá? Melhor compra nesse sentido aqui, né? Crescente, e aqui decrescente, né? De baixo para cima aqui, sendo que o melhor vai estar aqui, certo? Vamos avançando que a gente vai entendendo melhor. Então, vamos lá, vamos ver aqui, né, já explicando aqui o que é fila, né, já expliquei ali, mas é o termo usado para indicar em que posição uma ordem está no book de ofertas. A bolsa classifica as ordens primeiramente por preço, foi o que eu acabei de falar. Então, primeiramente vai ser preço, né, primeiramente pelo preço, ou seja, quem paga mais caro fica mais no topo da fila, foi o que a gente acabou de falar. Quem paga mais caro fica no topo da fila, né? 48,28, quem quer comprar 48,28, né, quer comprar mais barato do que quem quer comprar 48,32, por exemplo.
que por sua vez quer comprar mais barato do que quem quer comprar a 48,37. Logo, portanto, quem fica lá no topo da fila é quem paga mais caro. A gente está vendo isso daqui, simples assim. Assim como quem aceita vender mais barato, também vai estar no topo da fila. Ora, se esse camarada aqui está vendendo a 48,47, se tem alguém que vende mais barato do que ele, é claro que ele vai estar mais acima aqui na fila, né? Não é uma fila isso daqui, né? Não é uma fila isso daqui. Então é claro que quem aceita pagar 48,38 vai estar mais ainda no topo da fila aqui em cima, certo? Vamos ler que a gente vai fechando esse raciocínio. Uma curiosidade sobre a posição na fila é quando o player ou trader decide modificar a quantidade de lotes de uma ordem limitada existente. Se a modificação reduzir os lotes ofertados, o lugar na fila é mantido. Caso esse player decide modificar aumentando a quantidade de lotes, a bolsa reenvia esta ordem para a última posição da fila naquele nível de preço. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui o seguinte. Digamos aqui que eu tenho 800 aqui e 500 é minha e eu estou no primeiro da fila, certo? Desse preço aqui, olha só. Vamos puxar isso daqui para cá. Aqui então tem 1, 2, 3, 4. Eu estou aqui com 400, certo? 400. Aí aqui tem 100, tem mais 100 e aqui mais 200, certo? Aqui ele está falando o seguinte: se eu modificar isso daqui e lá na minha boleta preencher e colocar 300 aqui, eu continuo o primeiro da fila. Continuo aqui. Depois a gente vai saber o porquê que é importante ser o primeiro da fila, ou qual que é a diferença que isso faz. Eu continuo aqui. E aí se ele falar o seguinte, ele está falando o seguinte aqui: se eu aumentar isso daqui, não quero vender 400 não, eu quero vender 500 agora. Era 400, mas agora eu quero vender 500. Aí ele fala assim: opa, beleza, não tem problema. Esse daqui, esse número 2 aqui vai para o número 1, vai para o topo e eu vou lá para o final com minhas 500, certo? Então basicamente ele está falando isso. Aqui iria para 900, sendo que eu não era mais o primeiro da fila aqui no preço, certo? No preço. Então tem essa ordem cronológica e é assim que a gente consegue, ou que a bolsa ela organiza, tá? Então é muito justo. Quem chega primeiro, né? Quem chega primeiro tem direito. Não importa se é um banco ou se é uma pessoa com 100 ações, um lote de 100 ações. Se ele ofertou um preço melhor e ofertou primeiro em tempo, em ordem cronológica, né? Ele vai ter direito. Tá? Ele vai ter direito e aí pode sapatear ali que não tem boca. Para executar as ordens, a minha última ordem lá, né, vão ter que comprar primeiro, né, esses aqui, certo? Então basicamente é isso. Vamos avançando. Então a gente já falou então sobre como é organizado e falamos também sobre fila. Vamos avançar, vamos entender o que é o famoso spread. Então, o spread de mercado, também conhecido como bid-ask, é um conceito relativamente simples. Basicamente, spread é uma variação. Bid e ask é o equivalente ao topo do book, da compra e da venda. Logo, spread bid-ask é uma variação que compara as ofertas de compra e venda. Na prática, o bid-ask determina a liquidez dos ativos. Traders mais assertivos e até maiores lucros. Então, o que é o spread? Ora, o spread então nada mais é do que essa diferença aqui, ó. Essa diferença aqui, né? A diferença do melhor preço de compra e o melhor preço de venda. Isso daqui é o spread, né? Isso daqui é o spread, essa diferença. Digamos que não tivesse ninguém aqui aceitando comprar a esse preço aqui. Digamos que isso daqui não existisse. Qual que seria o spread, então? Seria de 36 para 8, seria de 2 centavos, né? 36, 37, 38. Então, o spread seria de 2. Né? Se não existisse esse daqui, se esse book de ofertas tivesse assim, 35 com 38,
a gente falaria então que o spread aqui ele está 3. O bid ESC está 3. Bid é compra, ESC é venda, certo? Bid, a gente vai ver mais lá no Forex. Acrescenta aí, coloca aí a linha bid ESC e vê como é que está o spread. Ora, quando a gente fala isso, a gente simplesmente está falando o seguinte. A gente está falando que os compradores estão aqui nessa linha e os vendedores estão aqui. A linha de baixo é bid, linha dos compradores, e a linha de cima é a ESC, linha dos vendedores, certo? É simplesmente isso aqui que é o spread. E o spread nada mais é do que isso, a diferença entre o melhor preço de compra com o melhor preço de venda. Isso daqui é o spread, certo? Esse daqui é o spread. Vamos avançando. Entendendo os termos bid-ask e spread. Bid-ask é um termo que está relacionado ao book de ofertas. Bid significa oferta de preços mais alto, do lado da compra, que é o que a gente acabou de falar. Oferta de preço mais alta do lado da compra. Mais alta, 48,37, é mais alta. Também conhecida como topo do book. Qual é o topo do book? Esse daqui, das ofertas de compra. Ask é o termo que define a oferta nos preços mais baixos de venda. Então é o topo do book de venda, né? O topo do book, isso daqui não é assim, não está assim, para cima. Então o topo do book de compra é esse preço aqui, é o preço bid. E o topo do book de venda é o preço ask, certo? Então é esse daqui. Eu quero enviar uma oferta. Eu quero vender, eu quero comprar, mas eu quero comprar essa ação barata, digamos assim. Eu não quero pagar R$ 48,37 não, eu quero pagar R$ 48,30. O que eu faço? Abro lá minha boleta, né? A gente vai ver o que é boleta, preencho lá um tipo de ordem especificamente e envio essa ordem. Envio 48,30. Envio lá 1.000, então 1.000 ações. Então aqui iria para 11, né, porque eu entrei lá no final da fila, nessa sequência, nesse preço no final da fila. E aqui iria para 6.000. Opa, agora eu estou lá. Se o preço chegar lá, eu compro. Né? Se o preço chegar lá, eu compro. Se o preço não chegar lá, eu não compro. E aí, para o preço chegar aqui, tem que primeiro consumir todas essas ações, tem que consumir todas essas ordens até chegar aqui. Então, alguém tem que ir aceitando vender e vender cada vez mais barato. Quem tem, vende cada vez mais barato. Quem tem, vende cada vez mais barato até chegar no seu preço e limpar isso daqui e você ser executado, que a gente fala. E aí você fica comprado a 48,30. Certo? Então, entendendo um pouco mais de bid e ask. Vamos avançando. Entendendo os termos bid e ask, acho que já foi falado, né? Bid ask é um termo que está relacionado ao book de oferta. Já falamos isso daqui. Na imagem acima, o bid são as ofertas de compra do preço 48,37. A gente já falou isso daqui. E ask são as ofertas do preço de venda 48,38 no topo do book. Foi o que a gente acabou de falar. Então acompanha na apostila, lê. E aí eu espero que esteja ficando claro aqui na aula. Tá? A gente só está falando do book de oferta, só está entendendo como é que ele é organizado e está entendendo como é que são feitas as formações, tanto em quantidade, tanto em preço, tanto em fila, também em número de ofertas. Daqui vai ser importante para a gente logo mais, vai ser importante para a gente depois, certo? Então vamos lá. Quanto menor for a diferença entre as ofertas de compra e venda, menor é o spread. Logo, falamos que o spread é curto ou fechado. Se a diferença é grande, falamos que o spread está largo ou aberto. A liquidez de um ativo depende diretamente desse fator. Então, liquidez, que a gente vai ver logo mais, depende diretamente desse fator, do spread. Então, a gente fala assim, não, o spread está muito alto, o spread desse par está alto, ou nesse horário o spread está alto, ou entrou muita volatilidade, o spread também ficou alto. O que isso quer dizer? Que o preço de compra e o preço de venda, lá em cima, a diferença está grande. Tá grande. Então, por exemplo, digamos que não tenha nada disso daqui e o preço está lá 48,30 com 48,38. Né? Isso quer dizer o seguinte, né? Se você, por exemplo, comprar a 48,38,
isso, comprar 48,38 e precisar já vender na hora, né? Comprei a 48,38 e preciso vender agora por qualquer motivo que seja. E o spread está muito aberto, você já parte de um prejuízo desse tamanho, olha só, né? Porque se você for, eu comprei e tô comprado a 48,38, mas eu preciso vender rapidamente. Ora, eu vendo para quem quer comprar. E quem quer comprar só está comprando a 48,30 porque o spread está aberto, o spread está largo. Se eu já vendo aqui na hora para esse camarada, eu aceito vender para ele, que ele está comprando a 48,30, eu já perdi 8 centavos. Né? Eu já perdi 8 centavos aí no preço. Então, por isso que o spread é importante. Né? Por isso que o spread ele é bastante importante. Beleza? Então, isso daqui é spread. Vamos avançando. Liquidez, vamos então falar sobre liquidez. Em termos gerais, podemos dizer que liquidez é um conceito econômico que considera a facilidade com que um ativo pode ser convertido no meio de troca da economia, ou seja, é a facilidade com que ele pode ser convertido em dinheiro. No universo dos traders, este conceito é decisivo na escolha de qual ativo negociar. No entanto, abordamos este conceito levando em consideração algumas características específicas. Um ativo é considerado líquido quando basicamente 4 parâmetros são atendidos. Então vamos lá. Lembra lá então que o que a gente negocia, o trader é um especulador. Pronto. Ele negocia qualquer ativo que tenha liquidez. E aí a gente vai entender o que é qualquer ativo que tenha liquidez agora. O que ele precisa ter, quais são as características, o que a gente olha no ativo, certo? Além, claro, dele ter custos baratos, além de ser um ativo barato para negociar. Né? Então vamos lá. Então liquidez é o seguinte, um ativo, a gente considera isso daqui, quando a gente olha para um ativo, escolhe um ativo para operar. Elevado número de negócios realizados no ativo, então o ativo ele tem que ter muito negócio, muito negócio. A gente viu lá que tinha 6.321, acho, negócios até o momento nas ações do Banco do Brasil. 6.321, pode ser, né? 6 mil negócios ali em 2 horinhas, pode ser considerado. O ativo negociado negocia alto volume financeiro, então rola muita grana, né? Tem muito dinheiro circulando ali naquele meio, naquele ativo. É muita negociação, compra, venda, o valor financeiro, o volume de dinheiro é muito alto. E negócios toda hora, todo minuto, a todo segundo, certo? As ofertas de compra e venda são rapidamente repostas no book de ofertas quando são consumidas. A gente vai ver isso na prática lá no final da aula, tá? Mas elas são repostas rapidamente. Como assim? Não tem lá 37, né? 37, 48 e 37. Digamos que alguém aceite, né, aqui 48 e 37, consuma tudo isso. Aí o novo preço é 48 e 36, né, o novo preço lá embaixo. E aí 47 e 48, 48 e 38 que estava lá, né, que ele estava aqui desse lado, ele fica com esse intervalo aqui e rapidamente já entra uma venda aqui a 48,37 agora. Né? A gente vai ver isso daqui na prática, não se preocupa não. A gente vai entender isso daqui. As ofertas de compra e venda são rapidamente repostas no book de ofertas, quando são consumidas. E o spread do ativo é curto, diferença mínima de um tique. Tique, então anota aí na apostila, anota aí no seu caderno, anota aí nas suas marcações. Tique, o que é tique? É a menor variação do preço de um ativo, né? Do preço de um ativo. Então, as ações elas variam de 1 em 1 centavo. Então, um tique é 1 centavo. Por exemplo, ela saiu de 10 centavos, né? Qualquer coisa de 10 centavos, para tipo R$1, era R$1,10, R$1,11, né? Tique é isso daqui, é essa diferença, é o menor. Ela varia então de 1 em 1 centavo. 1 centavo, 12, 13, 14, 15, 16. Então esses são os níveis de preço que devem ser preenchidos. Igual a gente viu lá, né? 47, 37, 38, 39, 40 e por ali vai. Então tique é isso. É a menor variação do preço de um ativo. Tá? Do preço de um ativo.
A gente vai ver porque isso daqui, então, esses quatro aqui são importantes. É isso que a gente olha quando a gente vai escolher um ativo. Claro, além da volatilidade, além dos custos também do ativo também. Mas principalmente quando a gente fala de liquidez, é isso, certo? Então, liquidez nada mais é do que isso daqui, né? É um conceito, blá, 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 que é aquela questão que um ativo pode ser convertido no meio de troca no economia, ou seja, a facilidade com que ele pode ser convertido em dinheiro. Então, comprei, já consigo vender? Comprei, subiu, vai ter alguém para me vender? Já estou ganhando? Né? Eu comprei, precisei vender. Será que eu consigo vender a um tick de diferença só? Né? O spread é curtinho, o spread é fechado. Vendi a 11, comprei a 11 centavos. Ih, deu ruim, já tenho que vender. Será que eu consigo vender a 10 centavos? Aí eu perco ali 1 centavo só? Ou se eu comprei a 10 centavos, o outro preço está lá a 1 centavo. Oxe, perdi no 9, né? Que é o tick. Não, então compra R$ 1 e o próximo preço está lá 50 centavos. Perdendo 50 centavos? Não, então isso daqui tudo é importante para a gente, beleza? Tudo isso daqui é importante para a gente quando a gente fala de liquidez. Quando falar de liquidez, é isso daqui, certo? Vamos avançando, já estamos indo quase para os finalmente. Então, o spread é ainda mais especial para o day trade ou para os day traders. Para nós, pequenas variações no mercado fazem muita diferença. Então, 3 centavos no preço de uma ação ou 15 pontos no mini índice Ibovespa podem ser cruciais para as operações. Logo, para operar o dia a dia do day trade, é preciso buscar ativos líquidos, que normalmente são ativos com spread mínimo. Exemplo, ações líquidas com spread de 1 centavo, olha lá, então spreadzinho de 1 centavo, ou o mini índice Ibovespa com spread de 5 pontos. Ele anda de 5 em 5. Né? O TIC, lembra lá o que é TIC? Variação mínima do ativo, do preço do ativo, então ele anda de 5 em 5. Ele vai para 5, 10, né? Então ali, acho que hoje ele estava em 96, 0,10, aí ele subiu um tique, então ele foi para 96, 0,15, né? 0,20, 0,25, 0,30, porque ele anda, né? Ele corre, ele anda, se movimenta, o tique mínimo dele é de 5 em 5. De 5 em 5 pontinhos, tá? Depois lá na frente a gente vai ver. Então isso daqui é importante para a gente saber que o spread ele tem que ser mínimo. Ele tem que ter negociação em todos os níveis de preço. Tem que ter liquidez, tem que ter alto giro, tem que ter alto volume financeiro, tem que ter preenchimento dos preços consumidos rapidamente também. Né? Então tudo isso aí a gente vai ver. Certo? Vamos avançando. Ambiente de negociação, então aqui vamos ver o que tem aqui. E então aqui, o que forma o preço de um ativo? Vamos lá entender essa parte? O que forma o preço de um ativo? Quando o sistema, olha só, quando o sistema registra ordens de compra e venda do mesmo valor, né, do mesmo valor, o negócio é executado e as ordens são removidas do book de ofertas desse ativo. O que era uma intenção de compra ou venda listada no book, agora é um negócio fechado. Lembra lá, um negócio fechado? Pois alguém aceitou pagar o preço que estava sendo ofertado. Alguém aceitou ir lá e comprou dele. Alguém aceitou lá e vendeu para ele. Né? Consideramos o preço atual do ativo como sendo sempre o preço do último negócio realizado. Então, isso aqui também é um conceito legal. Qual o preço do ativo? Sempre é o último negócio realizado. Então, o último negócio realizado foi a 48,37. Foi esse daqui. Alguém aceitou vender a 48,37. Né? Então, provavelmente o preço estaria, né, nesse momento caindo. Alguém está aceitando vender mais barato. E alguém está comprando mais barato do que 48,38. Então vamos ver lá então como forma o preço de um ativo. Então quando as ordens de mesmo valor elas são registradas, né, as ordens de compra e venda do mesmo valor, o negócio é executado. E aí ela sai daqui, né? Ela sai daqui e vai para outro lugar chamado TT ou Times and Traders, tempos dos negócios, né? Não tem aqui, mas depois a gente vai ver lá na parte mais prática, certo? Executou, foi para onde? Times and Traders. O que era uma intenção, agora realmente é um negócio fechado.
E aí o preço do ativo ele sempre vai ser considerado o último negócio fechado, certo? Qual foi o último negócio fechado? 48,37. Por quê? Porque está aqui, ó, último preço do ativo. Então, como forma o preço do ativo? Esse é o preço do ativo, né? Forma dessa forma, então, quando o preço de compra e venda é o mesmo, e ali a gente tem um negócio fechado. Porque isso acontece porque alguém aceitou, né? Olha só, aceitou. Isso daqui lá na frente vai ser importante para a gente também, quando a gente falar que o vendedor aceitou vender mais barato, né? Ou seja, o que eu estou falando? O vendedor aceitou vender mais barato. Não precisa necessariamente ser esse vendedor. Alguém que está fora do mercado, está olhando o preço a 48,37 e fala assim: eu aceito vender a 48,37. Eu aceito vender 2.000 ações a 48,37. Eu vendo para você que está comprando. Eu preencho minha boletinha lá, ou envio uma ordem a mercado, a gente vai ver como é que é isso, né? E aí a gente fala que houve uma agressão de venda, porque eu sou vendedor, eu estou agredindo uma agressão de venda na compra, que é quem está aqui, quem está passivo nesse momento, né? Esse daqui está passivo, ele está lá ofertando. Estou aqui, se alguém quiser me vender, eu compro a 48,37. E aí quando alguém agride, a gente fala que ele dá um fechado. Deram um fechado a 48,37. Né? O que? Um negócio fechado. Né? Fechado a 48,37. Fechado a 48,36. Fechado a 48,35. Né? Um negócio fechado. Da mesma forma, isso aqui seria um mercado em queda, né? Seria um mercado em queda. Um mercado em alta e é quem está comprando está aceitando comprar mais caro. Ah, mas por que eu aceitaria comprar mais caro, sendo que eu posso ofertar aqui? Aí vai de inúmeras situações, né? Eu sei de alguma coisa que você não sabe. E eu acredito que 48,38 está barato para mim. Então eu aceito comprar, eu dou um fechado nele na venda a 48,38. Ixi, ainda está barato, ainda eu quero mais ações. 48,39 está barato para mim. 48,39 eu vou lá e consumo toda essa liquidez e vou consumindo, vou consumindo e vou consumindo. Quem está aqui vendendo, querendo comprar 48,37, fala assim: peraí, eu preciso comprar esse negócio. Vai subir mais, eu não posso ficar de fora. Ele exclui isso daqui, às vezes ele tira essa ordem aqui e aceita comprar 48,43. Né? Ele queria comprar a 37, já está comprando a 43. Né? E aí assim vem, e aí começa a vir, e aí por isso que o mercado ele se movimenta, né? Por isso que o mercado se movimenta, certo? E como é formado o preço do ativo, sempre que ocorre um negócio fechado, sempre que ocorre um negócio fechado, compra e venda do mesmo valor, certo? Quem vai agredir quem? Aí depende, né? Aí depende de quem vai aceitar, se o vendedor vai aceitar vender mais barato ou o comprador vai aceitar comprar cada vez mais caro, certo? É assim que formam o preço do ativo. Vamos ver lá então? Por que os preços oscilam? Por que os preços oscilam? Por que tem esse sobe e desce então? Por que tem essa volatilidade? Por que a abertura foi 48,12, a mínima foi a 48,76, fez uma máxima 48,53 e o preço agora está 48,37. Por que ocorreu essa variação de preço? Né? Por que ocorreu essa variação de preço? Então, ele abriu a 12, digamos aqui 12, ele abriu a 12, fez mínima 76 lá embaixo, fez máxima 53 e está mais ou menos por aqui. Vixe, parece um ecocardiograma, né? Mas basicamente ele foi assim. Por que teve essa oscilação de preço? Né? Por que teve isso aqui? Né? Por que os preços oscilam? Vamos ver então. Se olharmos para a imagem do book acima, podemos identificar algumas informações como o preço de abertura do ativo, a gente já viu esse daqui, sendo 48,12, o preço mínimo que o ativo atingiu no dia, sendo 47,76, o preço máximo atingido, 48,53, e também o preço da última negociação realizada, 48,37. Sendo este o valor atual do ativo, né? Então, quanto é que esse ativo está valendo agora? Último, 48,37. Por que os preços oscilam? Vamos ver aqui se ele tem mais alguma coisa para gente. Opa, passou demais.
Porque os preços oscilam, então está aqui. Para entender por que os preços oscilam, é simples. Isso acontece quando a quantidade total de ações, no caso do ativo acima, em cada nível de preço, são consumidas por compradores. Nesse caso, o preço aumenta ou sobe, né? Ou consumidas por vendedores. Nesse caso, o preço diminui. A cada novo nível de preço em que a quantidade de ações é totalmente consumida, o preço muda de patamar. Vale lembrar que a oscilação dos preços está ligada diretamente ao conceito da lei de oferta e demanda. Olha como as coisas começam a se encaixar, né? Então, o que move o mercado lá, que a gente faz mover o mercado, está aí na apostila, lei da oferta e da demanda. Simples. Né? E aí tem lá, lê lá o conceito de oferta e demanda, lê o que a gente falou lá na última aula lá para dar atenção, porque aquilo ali vai ser importante para a gente, que a gente vai começar a entender por que os preços oscilam. Lembra lá? Eu dei um exemplo agora aqui de informação, mas por que os preços oscilam? Justamente por isso, lei da oferta e da demanda. Vamos entender isso daqui? Então ele está falando o seguinte, isso acontece quando a quantidade total de ações, no caso do ativo, em cada nível de preço, são consumidas por compradores. Compradores. Quem quer comprar tem que comprar de quem está vendendo. Logo, são esses aqui. Então, lembra lá? Então, quem compra, digamos que a gente está fora do mercado. Eu e você estamos fora do mercado. Mas a gente sabe que o preço da ação, né, o preço justo da ação, ou o preço da ação, ela vai subir, porque vai sair alguma coisa. A gente tem alguma informação aqui privilegiada, a gente fez a nossa análise aqui e a gente sabe que R$ 50 para essa ação está barato. Se 50 está barato, imagina 48,38. Né? Imagina 48,38. Se 50 está barato, imagina 48,38. Então o que eu vou fazer? Eu vou correr para o mercado e comprar desesperadamente. Né? Então eu vou comprar. E aí o que acontece? Eu tenho que comprar de quem está vendendo. Só que para o preço chegar lá nos 50, eu tenho que consumir, lembra? Por isso que tem aqui, é justo e é a regra, quem chega primeiro. Eu tenho que consumir todos os níveis de preço. Então eu consumo a 48,38. Eu vou lá e compro 800 ações. Vral. Logo, o preço aqui ia mudar. O último negócio foi 48,38. Lembra isso que ele falou aqui. O último negócio é o último negócio realizado. Só que está barato para mim ainda. Eu ainda estou com dinheiro na mão. 48,39. Eu vou lá e consumo. Eu dou um fechado na venda. Eu faço uma agressão compradora. Agressão compradora. Agressão compradora na venda. Claro, agressão compradora na venda. Qual o preço de venda é esse? No book de oferta que eu estou olhando, 48,40. Vapo. Agrido, continuo comprando. Eu estou cheio do dinheiro, hein? Estou mesmo. 48,42 e continuo comprando, e continuo comprando, e continuo comprando. 48,45. Logo, o preço da ação ela está o quê? Está subindo, né? Os preços estão oscilando. O que era 48,37, eu não estou comprando porque 48,50 é barato, imagina, 50 é barato, imagina 48,47. E aí eu compro aqui a 48,47. Logo, quando eu compro a 48,47, quando eu compro esse preço, o que acontece? Aqui em cima vai estar 48,47, porque o último preço da ação foi o último preço negociado. Lembra lá que a gente falou de repor níveis de preço consumidos? Logo, se ninguém tem interesse aqui em ir comprando, o spread seria o quê? 48 com 37, quase 10 centavos aí de spread, 9 centavos de spread, né? 10 centavos de spread. Mas não, é claro que vai vir gente aqui já preenchendo esse spread. Então, provavelmente, esse preço aqui de 48,48 ia ser o primeiro aqui do topo da fila de venda, né? E logo aqui do lado dele já estaria 48,47, né? Provavelmente estaria assim, porque alguém estaria ali preenchendo, né? Geralmente quem faz muito isso é robô e tudo mais, por aí vai. Mas independente disso, isso é a questão da liquidez. Essa é a questão de preencher os níveis de preços consumidos rapidamente, né? Então isso daí acontece, é muita negociação, um volume financeiro muito alto, um spreadzinho fechado, né? Muita negociação, certo?
E ali continua. Se eu consumo isso, a gente vai consumindo. E é por isso que os preços oscilam. Se fosse para baixo, e deu ruim, rapaz, deu ruim. O negócio lá que eu fiquei sabendo não tá bom não. Né? 48, esses negócios, essa ação aí vai desabar. Se desfaz disso daí. Né? Se desfaz disso aí, veio o vírus aí, o coronga, e o negócio vai ficar feio. Então vende tudo que você tem. Quem vende tem que vender para quem está comprando. Logo, se esse negócio vai para R$ 40, imagina quem está a 48,37, se tá bom. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um fechado na compra agora. Pá! Eu aceitei. Tá aqui, ó. A cada novo nível de preço, em que a quantidade de ações é totalmente consumida, muda de patamar. Em cada nível de preço, aqui a gente está falando da venda, né? Ou seja, na venda, porque o preço cai, então porque o vendedor aceita o preço do comprador, ele dá um fechado, ele vende aqui, vendeu. Ah, tem alguém comprando a 48,33, vende para esse camarada, vende para esse camarada, vendeu. Agora esse camarada tá vendo, toda essa galera aqui, ó, 10 com 13.500 ações, tá comprada a 48,33 e você vendeu para ele a 48,33, né, o que você tinha lá. E se não for ainda suficiente, você vai vendendo. Logo, quando você vende a 48,28, o último preço da ação foi 48,28. E aí os preços oscilam. O que a gente está falando aqui? Por que os preços oscilam? É isso que a gente está falando. Por que os preços oscilam? Certo? Então é por isso que os preços oscilam. Vamos mais para frente? Vamos acompanhar. Beleza, chegamos aqui então nos finalmente, hora da revisão. Então esse daqui, vamos falar um pouco antes de abrir aqui. Esse daqui é um book de ofertas, aqui é um vídeo que eu coloquei. Mas antes de abrir ele e entender, ver isso daqui funcionando na prática e pausando, vamos fazer uma revisão rápida então aqui. A gente viu que nessa aula, tão somente então como é organizado para cada ativo dentro da bolsa, tem o seu gráfico, cada ativo tem o seu book de ofertas, cada ativo vai ter ali o seu registro. Né? Então, cada ativo tem um código, isso é importante. Tá? Então, cada ativo é organizado dessa forma na Bolsa de Valores, certo? Lá na Bolsa de Valores, na B3. E ela faz isso através de um sistema lá do Puma Trade System, certo? Então, quando chegam essas ordens, e aí não importa se é a minha ordem de uma pessoa física, ou se é a ordem de um grande fundo, ou se é a ordem de um grande banco, não importa. Aqui o negócio é justo. Quem chega primeiro, bebe água limpa, né? Quem chega primeiro tem direito. Então, se um banco gigantão lá chegar ali, eu tenho 100k aí de ordem, né? Tenho 100 mil ações aí da empresa e eu quero vender a 28,85. Ah, bonitão, beleza, mas eu cheguei primeiro, então você vai entrar atrás de mim, né? Você vai entrar atrás de mim, beleza? Então tá aí, né? 100k atrás de mim, não na minha frente. Então não é pelo tamanho, não é por nada, é por ordem de chegada e pelo melhor preço, né? Melhor preço e depois ordem de chegada. É assim que é organizado o book, tá? E aqui no book a gente tem todas as informações, certo? Nesse dia aqui, olha só, já estava com essa variação, certo? Vamos soltar o vídeo aqui. Ué, não era para ter acontecido isso, não. Aqui, vamos soltar o vídeo e ver ele na prática. Eu gravei, coloquei aqui. Esse aqui é o book de ofertas, os negócios sendo realizados em tempo real, né, das ações negociadas. Vamos entender como é que funciona aqui na dinâmica, aqui na prática. Vou soltar e vamos ver. Então, presta atenção no último e no consumo de liquidez aqui. No último preço, na variação e no consumo de liquidez. Vamos ver, ó. Opa, já mudou. Ó. Último negócio, 83. Olha só para cá por enquanto, depois a gente volta o vídeo. Ó. Último negócio, 83. E aqui você percebe, você não está vendo, a gente não está vendo o fechado do negócio. A gente não está vendo Times and Traders, mas a gente está vendo aqui o consumo de liquidez. O preço, aqui agora, deixa eu dar um pause aqui agora. Então, quando alguém está cantando no mercado, que a gente fala, né? Estão cantando no mercado. O que a gente fala? A gente fala que o preço está 82,83. A gente só fala o final. 82,3, 82,3, 82
tá pagão aqui, estão pagando 82. O último negócio foi 82. Muito provavelmente 83 vendedor. 83 vendedor para 500 a uma oferta. 83 vendedor a 500. Né, porque estão vendendo e estão agredindo aqui 82. Então, olha só, 83 com 82. Lembra, quem está fora, ele vai agredir. Ou ele vai agredir a venda, aqui, e o preço vai começar a subir, ou ele vai agredir a compra e o preço vai começar a cair. Vê a variação aqui, que ela estava 0,2. Lá no início ela estava 0,2, já está 0,13%. Tá? Aqui nesse dia a mínima, a abertura foi 29,20, a mínima 28,71, aqui 29,63. Já teve 26.295 negócios e aqui teve 307 milhões e 67 mil. Então isso daqui que a gente está falando, que é liquidez, que é número de negócios e repor. Vamos ver tudo isso daqui. Fica olhando aqui, ó, 82 com 83 e o consumo das liquidez aqui. Vamos lá. Agredir 81, repôs 82. O preço é 80, 15.080, ó, 27 ofertas. Já bateram 80, bater é vender. Bater é o termo que a gente fala. Bater, quando eu falo bater, o vendedor aceitou vender. O preço está caindo, 0,20 negativo, 79. Aqui é a velocidade normal. Já vai acabar o vídeo, beleza, acabou o vídeo. Vamos soltar ele de novo para vocês verem e aí a gente vai olhando aqui. Então ele estava lá em 83 e o preço veio caindo, veio caindo, veio caindo. Quem estava fora aceitou vender mais barato, aceitou vender mais barato, aceitou vender mais barato. E se ele está vendendo, ele tem que agredir, ele tem que aceitar, ele tem que dar um fechado no preço da compra. Vou soltar de novo e a gente vai ver, ó. Tá 83, 85, 83. Ó, o spread de 2 centavos aqui já. 4 centavos, preencheu o spread. E rapidamente alguém já agride aqui, ó. Tá diminuindo, diminuiu. Ó como vai diminuindo aqui, ó. E o preço vai caindo. 82 centavos. 82 centavos. Vai repondo ordem, vai repondo ordem. Estão agredindo, diminuiu. 81 centavos. Estão agredindo, 0,10. 81 centavos, estão agredindo aqui, está diminuindo, diminuiu, subiu para 82. Nossa, bateram 80. 15 mil. Levaram 15 mil lá. 79,80. 79,80. Os preços estão o quê? Os preços estão oscilando. Se eu decido aqui, por exemplo, enviar uma ordem de venda a 28,80, a minha ordem ia entrar aqui, ó. Né? Ia entrar aqui. Então, se eu quero enviar uma ordem de venda, 1000 lotes, 1000 ações, então aqui ia ir para 3.700 e aqui é para o número de ofertas número 4. E aí eu ia ficar aqui. Será que eu ia conseguir vender? Porque o preço está caindo. Cada vez mais o pessoal está aceitando vender mais barato. Se esse preço chegar aqui e eu ficar pendurado aqui, então por isso que às vezes que eu tô fora aqui, não vende, pá, vende aqui a 28,79. E aí quem tá lá não vende, quem tá aqui vende, e se alguém mais continuar vendendo aqui, eu já fico bem vendido, porque eu vendo a 28,79, o preço já tá a 28,75, né? E provavelmente aqui já vai estar mais barato aqui também preenchendo. E aí então a gente vai negociando aqui dessa forma. Beleza? Vamos soltar aqui o vídeo de novo. Tá diminuindo. Isso aqui é a velocidade normal. 28, 79,80, 79,80 para o vídeo. Né? Então ele vai lá de 83 e vai lá para 79. E ele consome tudo isso daqui. Olha só, 25k aqui no 80, né? Depois ele tirou e foi diminuindo, foi consumindo, até chegar aqui no 28,79. Então acho que assim resume bem essa aula, né? Acho que assim resume bem essa aula. E aqui vendo funcionar um book de ofertas, a gente começa a entender melhor como é que funciona isso. Ah, mas o que é os gráficos? O gráfico ele vai registrar os negócios realizados aqui, né? Em horário, né? E no tempo
em que horário ele foi feito, em que preço, né? Então ele vai registrar o preço e em que horário ele fez aquele preço lá, né? Então lá a gente tem a barra de tempo embaixo e a barra de preço aqui. Então aqui tem o preço e aqui tem o tempo. 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos. E aqui tem um tempo. E aqui tem um gráfico, né? Pode ser assim ou pode ser de linha, né? Pode ser um gráfico de barra, de vela ou de linha. E aí a gente, quando entrar lá, a gente vai ver, mas ele simplesmente registra em XY, né? XY, preço e tempo. E aí ele vai registrando aqui exatamente isso daqui, ó, exatamente esses negócios, né? Então a gente não viu lá que ele que ele foi diminuindo aqui, de 85 foi para 85 foi para 79, então aqui provavelmente você ia ver o gráfico fazendo isso daqui em algum intervalo de tempo, ou em um candle, né? Um candle vermelho, ou um candle de baixa, um candle de queda, certo? Então basicamente é isso, certo? Mas o que está por dentro, onde realmente as coisas acontecem, né, é aqui, no book de ofertas. É aqui que é registrado todas as intenções e todos os negócios realizados. Negócios realizados é registrado no outro janelinha que se chama Times and Traders, que é o tempo dos negócios. Basicamente, são as duas principais ferramentas aí para analisar o fluxo de ordens, né? O fluxo de ordens, basicamente é essa daqui, que é o book de ofertas e o Times and Traders. Aqui é a intenção de venda, quando alguém fecha o negócio aqui, quando alguém dá um fechado aqui, ele é registrado aqui. E aí aqui a gente vai vendo ele sendo se formado também. Não mais intenção, mais negócio realizado. Beleza? Basicamente é isso, certo? Então, eu acredito que essa 1 hora aqui certinho, essa foi a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, assista e anote, tá? Anote isso daí. Provavelmente amanhã a gente deve entrar para fazer o tira dúvidas só dessa aula, tá? Tira dúvidas só dessa aula. E aí vai ser bem legal, que aí a gente não perde tempo, a gente só vem para tirar dúvidas. Então anote sua pergunta, anote, faça suas anotações, né? E lá na frente depois, claro, lá na frente a gente já vai. Vou mostrar também como abrir um book, como abrir ali num próprio home broker ou às vezes até no aplicativo aí você já consegue, vou ver se tem aqui. Mas abrir ali e começar a olhar, né? Começar a olhar e começar a ver a movimentação e a interação nos números de ofertas, na quantidade, que é importante, né? E a oscilação dos preços olhando para o book de ofertas aqui, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Amanhã a gente inicia, então, no mercado Forex, tá? Amanhã, não, na próxima aula, né? Amanhã a gente provavelmente deva fazer a revisão. Beleza? Então, fica todos com Deus e até a próxima aula.